A gente vai direto para Israel, gente, porque eu vou explicar para vocês. A nossa conversa agora é com o Fábio Ashbedzik. O Fábio, ele está lá em Israel e é mais um dos brasileiros que gentilmente aceita conversar aqui conosco, aqui na Jovem Pan. Ao longo de todos esses dias, a gente já entrevistou tantas e tantas pessoas relatando todas as suas dificuldades. O Fábio é mais um e eu quero entender, Fábio, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde para você. Eu quero, em primeiro lugar, entender se você está num local seguro, meu amigo. Boa tarde, bom dia a todos. Obrigado, foi um prazer falar com vocês, é um prazer falar com vocês. Eu estou num lugar seguro, eu moro no centro de Israel, numa cidade bastante pacata até com relação a isso, com relação à guerra, né? E então eu tô nesse momento num local bastante seguro. Que bom. Infelizmente não é a mesma sorte, não é a mesma sorte que tem. Eu tenho mais sorte do que outras pessoas que estão no sul e no norte. Ô Fábio, e como é que você viu aí a divulgação aqui na Jovem Pan e em vários outros veículos de que foram encontrados armamentos dentro do hospital Al-Shifa, em escolas? Como é que você está vendo essa guerra do ponto de vista midiático? Bem, primeiro assim, infelizmente não é surpresa nenhuma encontrar armamento e todas essas barbaridades que a gente toma conhecimento agora de forma mais clara em hospitais e tudo mais. A gente já sabe que o Hamas utiliza locais sagrados, locais como hospitais e também como e também escolas como local para guardar armamento, para se refugiar e tudo mais. Fábio, a gente já sabe isso já há muitos anos. Deixa eu só pedir a sua palavra, porque nesse momento milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil sintonizaram através do rádio. Eu queria muito que todo mundo estivesse aqui na mesma página para a gente poder entender e conversar a respeito do que acontece lá em Israel. Só para você que sintonizou agora entender, nós estamos conversando com o Fábio Ashbedzik, ele que está lá no centro de Israel e está contando um pouco para a gente as dificuldades do dia a dia dele e falando sobre esses armamentos que foram encontrados ali no hospital Al-Shifa. Pode continuar, Fábio. Bom, como eu te dizia, não é surpresa para nós, não é surpresa para quem acompanha tudo isso, encontrar esses armamentos nos hospitais ou mesmo em lugares sagrados como mesquitas ou mais ainda também em escolas e residências, porque isso é muito comum. É uma atividade muito comum para o Hamas. Eles fazem isso exatamente porque eles sabem que a dificuldade que é atacar esses lugares para, obviamente, danificar e eliminar os armamentos que eles têm e utilizam contra nós, por exemplo, foguetes e outros armamentos, sabe que, obviamente, a gente atacar um hospital, a gente atacar uma mesquita ou uma escola é algo que a mídia, o mundo inteiro vai nos criticar. Então é óbvio que eles vão esconder, e eles escondem isso debaixo desses lugares, sabendo que isso dificulta a nossa defesa para eliminar algo que eles usam para nos atacar. Perfeito. O Ariel Kroc tem uma pergunta para te fazer, Fábio. Oi, Fábio. Boa tarde. Bom te ver aqui. Eu queria saber como é que está o clima em Israel, como é que as pessoas estão lidando com toda essa dor, com todo o contínuo lançamento de mísseis, né? Quer dizer, o Hamas reduziu, mas continua lançando mísseis, e Israel está sendo atacado tanto pelo Hamas como pelo norte, pelo Hezbollah, como no sul, em Eilat, pelos Houthis. Como é que está o clima da população israelense nesse momento? Prazer, Ariel, prazer te ver aqui. Vamos lá. É uma pergunta bem interessante isso. Nós aqui no centro, a gente sente um pouco menos. Coincidentemente, hoje eu tive com uma cliente que veio do sul. E ela veio me encontrar num café aqui, para que ela precisava assinar um documento, e ela brincou comigo exatamente isso. Ela falou assim, nossa, eu vou mudar para Aranana, que é a cidade que eu moro. Porque, obviamente, aqui a gente tem acaba tendo uma vida um pouco mais aberta.
Que é uma vida um pouco mais aberta. Os comércios voltaram a funcionar com mais rapidez do que, obviamente, no Sul e a gente vamos lá, a gente está voltando uma vida normal um pouco mais rápido, vamos dizer assim, do que quem está, obviamente, no Sul e no Norte. Então, ela brincou comigo, que ela é do Sul, ela brincou comigo exatamente por isso. O que acontece é o seguinte, o país inteiro está e fica tenso num momento desse, sem dúvida nenhuma. A tensão que é absolutamente natural. Eu tenho um filho no Exército e isso me deixa tenso. Eu tenho filhos de amigos no Exército ou amigos dos meus filhos e isso nos deixa tenso. Saber que a gente está vivendo uma guerra nos deixa tenso. Quer dizer, então, a questão dessa tensão, ela não deixa de existir, mesmo estando aqui no centro, no local seguro onde eu estou. Mas, sem dúvida alguma, o sofrimento que eu tenho, o sentimento de sofrimento que eu tenho com essa tensão, ela é bem diferente de quem está no Sul e quem está no Norte, que, obviamente, tem uma situação muito mais complicada do que a gente aqui no centro. Óbvio, aqui na minha cidade já tocou sirene em alguns momentos, nesses últimos dias não tocou, mas tocou sirene em alguns dias desses para nos protegermos. Eu tenho um quarto seguro aqui em casa, então é mais tranquilo, porque eu tenho 1 minuto e meio para chegar no quarto. Então, a minha situação acaba sendo mais confortável, mas não menos tensa. Isso que é importante dizer. Ô Fábio, eu estava dando uma olhada aqui em algumas notícias nos portais americanos e uma me chamou bastante atenção porque está tendo um racha aí entre os políticos de Israel com aquela história que eu trouxe aqui no início do programa da liberação de 2 caminhões de combustíveis diários. O Exército de Israel foi lá, liberou a entrada desses caminhões até para que hospitais possam ter uma melhor infraestrutura, enfim, uma preocupação humanitária, mas líderes da oposição ali em Israel ao governo estão dizendo que isso seria uma espécie de imprudência. O líder da oposição, Avigdor Lieberman, está dizendo que essa decisão vai alimentar os nazistas do Hamas. Como é que você vê isso, Fábio? Veja, pode ser que você me entenda um pouco radical, mas eu penso o seguinte, que enquanto eu tiver reféns preso na mão do Hamas, eu não posso oferecer para eles algo que eles estão pedindo. Várias coisas estão sendo dadas ao povo palestino, que obviamente sofre na mão do Hamas, tanto quanto, e a gente entende essa situação. Eu particularmente entendo perfeitamente que não dá para uma população inteira sofrer por conta disso, mas eu também tenho que entender que a minha população do lado de cá está sofrendo com 240 reféns e mais ainda, né? Quer dizer, a cada dia aparece uma que de repente foi morta, que eles obviamente, claro, que eles vão dizer que foi fogo israelense que matou. Mas escuta, olha a menina que apareceu morta, quer dizer, eles têm foto, o vídeo delas e depois quer dizer, esse terror psicológico que eles estão fazendo nesse momento e, obviamente, tudo que eles estão usando com os reféns, é óbvio que eu não posso facilitar a vida para eles. Eu tenho que me preocupar sendo humano, claro, com o povo palestino? Claro que eu tenho, mas eu acho que o mundo deveria ter se preocupado com esse povo palestino já há muito tempo e não deixar que o Hamas fosse o que é. O Hamas não trava o povo palestino, ou não maltrata o povo palestino de hoje. O Hamas maltrata o povo palestino de muito tempo. Eu vivo aqui há 6 anos e não é a primeira vez que a gente tem foguetes do Hamas sendo lançados sobre nossas cabeças, entendeu? Só que todas as vezes a gente tem que responder com cautela. E a primeira resposta, e é curioso que eu acompanho a mídia, claro que eu acompanho mais a mídia local aqui de Israel e do Brasil, que é obviamente o que eu acompanho mais, mas é curioso que toda vez que o Hamas nos lança um foguete na nossa cabeça, não aparece uma linha sequer nos jornais do mundo. E eu estou falando especialmente do Brasil, porque é onde eu acompanho mais, mas do mundo. Basta Israel responder a esses foguetes que de repente começa o escândalo mundial e o pedido por cessar fogo e o pedido, quer dizer, então talvez nesses últimos tempos que eu posso te falar que eu acompanho,
Israel resolveu responder um pouco mais forte ao Hamas, e óbvio que há consequências. Só que essa consequência o mundo sabe de muito tempo. Entendeu? Quer dizer, não é de hoje que o mundo sabe que o Hamas faz isso, que o Hamas faz o povo palestino de escravo, né? Quer dizer, desse terrorismo que eles causam e tudo mais. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, na minha visão, pelo menos, de entender o que é isso. Quer dizer, uma questão é a questão humanitária, e eu acho que é muito importante a gente se preocupar com isso. Mas a gente tem que entender também qual é o limite dessa questão humanitária e, obviamente, de deixar de beneficiar quem tem que ser beneficiado, que é o povo palestino, e passar a beneficiar quem não pode ser beneficiado em hipótese alguma, que é o Hamas. Que vai utilizar É uma equação difícil. E vai utilizar exatamente. E vai utilizar esse combustível Ariel, que ele vai tomar. Vamos lá. Perfeito. É um dilema muito grande, não só do Exército, como do governo, como da população israelense, porque é óbvio que a população israelense se sensibiliza com as mortes, com a vida palestina, dos civis palestinos. Mas é provado que muita coisa que foi entregue a Gaza foi parar nas mãos do Hamas. A própria UNRWA reconheceu que mantimentos, medicamentos, gasolina, em vez de ir para a população civil, acabou indo para a população, para os terroristas do Hamas. Mais ainda, que a gente estava falando anteriormente, os números que aparecem, as informações que a gente tem, infelizmente, a maioria vem do Ministério da Saúde do Hamas. O Ministério da Saúde do Hamas é controlado pelo Hamas. Então, a gente não consegue ter a certeza do que realmente está acontecendo lá dentro. O fato é que o Hospital Shifa, que não foi bombardeado, ele foi invadido, né? Foi em volta, teve toda a confusão, ele foi invadido, e hoje ele está como você falou, com médicos árabes israelenses. É muito comum em Israel que os médicos, enfermeiros, farmacêuticos sejam árabes. A população árabe israelense é bem ativa no ramo da saúde, né? Então é bem comum que eles trabalhem e estão fazendo esse serviço. Agora, a minha pergunta para o Fábio é sobre a repercussão das palavras do presidente Lula e posteriormente da Janja, da primeira-dama, sobre os acontecimentos em Israel, chamando de genocídio, também baseado em informações não comprovadas, mas o principal é sobre o esquecimento do brasileiro que continua sequestrado lá em Israel, que não foi falado nenhuma palavra. Então, a minha pergunta para o Fábio é como que a população brasileira que vive em Israel, você mora numa cidade que tem bastante brasileiros e, obviamente, você tem contato com outros brasileiros aí em Israel, como é que a população, como é que a turma brasileira em Israel se sentiu com essas palavras que foram proferidas? Eu posso responder em 2 palavras. A população brasileira se sentiu, e eu estou falando, obviamente, de forma genérica, não falei com todos, mas estou falando de forma genérica, mas a população brasileira se sentiu, mais do que tudo, envergonhada, porque foram 8 aviões saídos de Israel que pousaram no Brasil, que voltaram para o Brasil. Nenhum tratamento foi feito como foi feito quando chegou o pessoal de Gaza. Mais do que isso, quando chega o pessoal de Gaza, e que eu acho, legítimo, tanto quanto foram os israelenses que foram para o Brasil, tem discurso, arma-se um palanque, e não um palanque para bem receber, mas sim um palanque para muito criticar. E isso, na verdade, não é atitude de um governo, muito menos de um governo que é respeitado por Israel no sentido de ter sido o Oswaldo Aranha, um dos responsáveis em 1947 pela presidência da ONU na época do estabelecimento do Estado de Israel. Então, eu posso te dizer que o israelense gosta muito do Brasil. Só que não é assim que ele quer ver o Brasil. Não é assim, sinceramente não é assim. Então, a população brasileira aqui se sentiu envergonhada, posso te dizer, e a população israelense, infelizmente, decepcionada. Quer dizer, não entende que o governo brasileiro que está hoje aí é o povo que ele conhece, porque muitos deles, depois do Exército, inclusive viajam para o Brasil para fazer, para o Brasil não, para a América Latina, para fazer turismo e tudo mais. Não é esse povo que ele conhece.
Muito bem. Fábio, obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação aqui nesta sexta-feira. A gente bateu um papo e ele está relatando um pouco do dia a dia, a avaliação dele de todo o conflito lá no Oriente Médio. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Eu só queria te falar uma última coisa com relação ao que eu estava falando sobre a ajuda humanitária. De novo, o israelense não é contrário a essa ajuda humanitária, ele é contrário à forma como ela é desviada e, obviamente, a não correspondência da mesma atitude de exigir a liberação dos reféns e tudo mais, tá bom? Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fábio. Um abração para você.